E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, estamos no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17, que ele intitulou Efeitos Físicos. E o nosso tema de hoje é Dificuldades do Intercâmbio. Vamos ver o que o nosso André Luiz tem a nos falar sobre isso. Ele nos diz assim: não podemos esquecer que o campo de oscilações mentais do médium, envoltório natural e irremovível que lhe pulsa do espírito, é o filtro de todas as operações nos fenômenos físicos. Meus amigos, que coisa importante é André Luiz destacar esse papel do médium. Ele tem muito cuidado, ele fala assim com muita atenção, não é para chamar a atenção de ninguém. A ideia não é essa. A ideia é a gente ficar atento àquilo que precisa ser feito, àquilo que precisa ser ouvido e ao nosso procedimento e à nossa responsabilidade. Para que a gente não pense, né, no médium como joguete, como instrumento totalmente passivo. Então ele vai falando, né, o campo de oscilações mentais do médium. E aí a gente fica pensando e constatando como é que a nossa mente oscila, não é, meus amigos? Como é que a nossa mente vai ora para um lado, vai ora para o outro? Porque isto é a característica, essa oscilação é a característica de quem está aprendendo, entre o saber e o não saber, né? Entre ter a segurança daquilo que eu já faço, a ter a coragem da mudança daquilo que eu estou aprendendo agora. Será que dará certo? E isso, meus amigos, não é só no setor doutrinário, é todos os setores da nossa vida, porque a vida moral perpassa por tudo. Às vezes a gente, erroneamente, né, assim, invigilantemente, coloca as questões da vida moral só para o campo da mediunidade. Mas não é assim, não é? O campo da vida religiosa, na vida moral, em tudo. Na hora em que eu estou na minha vida familiar, em que eu estou faceando as atividades da minha vida familiar. Por ali passa a ética, por ali passa o respeito, por ali passam os meus valores, né? No momento se eu sou honesta ou não, no relacionamento com o outro, na execução das minhas tarefas, está passando. Na vida profissional a mesma coisa, na vida social a mesma coisa. Então, essa questão, não é? Essa questão moral, ela perpassa por tudo sempre. É por isso que a gente sempre fala que somos médios 24 horas por dia. Em função de quê? Desse movimento que ocorre no nosso dia a dia, né? No nosso tempo, no nosso desenrolar. Então, se o médium, se esse campo de oscilação mental, e é através da oscilação, vamos entender a oscilação como vibração, que eu entro em contato com outros espíritos que vibram naquela faixa semelhante. Então, isso é a base das operações de fenômenos físicos, que é o ponto em que ele está estudando aqui. Então, esse aspecto da afinidade, da sintonia entre o médium e o espírito comunicante é de fundamental importância para abrir a nossa cabeça, para ampliar o nosso entendimento. Nós necessitamos trabalhar esse aspecto. Então, ele continua falando assim: incorporam-se ao dinamismo psíquico os contingentes ectoplásmicos dos assistentes, aliados a recursos da natureza. Mas ainda aí, os elementos essenciais pertencem ao médium, que, consciente
ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. Então, nós sabemos que o fenômeno não ocorre sozinho. Em outra obra, Missionários da Luz, há um capítulo inteirinho chamado Materialização. E na materialização ele explica, né, o ectoplasma do médium, a vontade, a manipulação do espírito, a contribuição da natureza. Tudo se conjugando. E ele aqui ainda fala da vontade dos assistentes, da interferência dos assistentes. E isso, meus amigos, eu vou abrir um parêntese novamente para falar do nosso papel de assistentes em reunião pública. Muitas vezes a gente vai a uma reunião pública de uma forma muito assim soltinha. E quando eu falo soltinho, é como se fôssemos a um espetáculo teatral. Principalmente quando vamos assistir a alguns oradores que são pessoas que se notabilizaram através do seu trabalho, através do seu esforço. Então a reunião pública está lá e eu começo, né, a assistir como se fosse algo pitoresco, ignorando a minha contribuição naquele processo, o meu fluido, a minha energia, e vai interferir muito. Embora seja o orador que está ali o responsável, né, por manter aquela sintonia, aquele equilíbrio. Ele é o grande responsável. Mas todos nós temos cooperação, temos a nossa parcela de cooperação através desse nosso campo vibratório, através da nossa onda mental. E dependendo até daquele tipo de mediunidade, se somos médiuns de efeitos físicos, essa nossa contribuição, essa nossa intervenção é muito grande. A gente repete mais uma vez uma experiência ocorrida no Leon Denis. Naquele momento, Newton Boechat, os companheiros mais antigos do movimento espírita, sabem, né? Um orador fantástico, uma memória muito boa, um amigo muito querido. E ele estava fazendo uma palestra no Leon Denis. Naquele momento a casa pequena ainda, né? O público pouco. E o Altivo, que foi um médium fundador, estava sentado, e sempre era assim, ele começava, meus irmãos, e aí ele dava aquela boa noite, a saudação. Logo após, o nosso amigo, o professor José Jorge, lia a página de preparo, e a Aparecida Monteiro fazia a prece, e a partir daí a palavra voltava para o Altivo passava para o expositor. E naquele momento, né, o público era pequeno, então a orientação espiritual, através da psicografia, era tirada ali mesmo, na mesa de reunião, naquele ambiente público, né? Nós éramos poucos. E aí, certa vez, está o Newton Boechat fazendo a palestra, e daqui a pouco o Dr. Herman fala para o Altivo assim, Dr. Herman é um dos diretores espirituais da casa, observa só, uma pessoa que estava sentada na frente, imagina, né? O Newton Boechat atraía mesmo as pessoas, e uma fala muito linda, muito, muito gostosa de se ouvir. E aí ele viu, o Altivo viu, ele tinha a propriedade da vidência, saindo um raio da cabeça da pessoa, e esse raio foi em direção ao Newton Boechat. E ele, assim, por fração de segundos, ele perdeu o fio na meada. É claro que foi observado ali por Altivo, que ele estava mediunizado e era para observar mesmo. Mas ele, com muito recurso, tudo isso no instantinho, ele retomou. E quase não foi percebido pelo público. E aí o Dr. Herman colocou assim, de acordo com os estudos, tome as providências. Foi no momento, então, que Altivo começou a separar, né, a primeira fileira para o corpo mediúnico, colocando que o corpo mediúnico teria a função da sustentação da mesa, né, daqueles companheiros que estão fazendo o estudo. Olha que interessante. E aí a gente fica pensando assim, será que o corpo mediúnico sempre está atento a esse trabalho, que é um trabalho de sustentação? Não é trabalho de crítica, não é trabalho de
de lançar opinião, é trabalho de sustentação daquele que está falando. Agora, na verdade, o médium, ele tem a responsabilidade muito grande, né? E a gente vê, no caso, a bagagem muito boa, muito rica do nosso Newton Boechat, fez com que ele retomasse imediatamente. Dependendo da situação, muitas vezes um orador menos experiente, né, ou com menos recurso, talvez naquela hora ele desse uma parada, né, ou ficasse nervoso, algumas questões assim. Mas ele conseguiu fazer. Então ele está dizendo que tem o recurso da natureza, os assistentes, né, tudo isso. Mas os elementos essenciais pertencem ao médium, que consciente ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. Então é esse papel responsável que que a doutrina chama atenção. E é por isso que a gente repete isso, meus amigos, porque como é recorrente a reclamação e a pressa que as pessoas têm de entrar no campo do fenômeno mediúnico, logo, logo. E aí a gente tem que estar muito atento, mas muito atento mesmo, porque o médium, ele tem que ter essa autonomia, essa segurança. E isso a gente não adquire no estalar de dedos. É claro que alguns companheiros que já militaram na mediunidade ao longo das encarnações, eles já trazem isso. Mas é interessante que quem traz isso não cria problema. Agora, quase sempre, aquele que não traz é aquele que cria aquela área de conflito, de confusão, né? Que acha que é muita exigência, que é ritual, que é isso e aquilo. Não é. É o tempo do médium se firmar na consciência espírita, se ver como trabalhador espírita, trabalhar a responsabilidade, trabalhar a fé, trabalhar o bom ânimo, tudo isso que é necessário para todos nós. Estamos, então, aqui, meus amigos, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento de estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 17, que versa sobre os efeitos físicos. Estamos no subtema Dificuldades do Intercâmbio. E André Luiz continua nos explicando assim: a exteriorização dos princípios anímicos nada tem a ver, em absoluto, com o aperfeiçoamento moral. E isso é algo muito interessante. A mediunidade independe do moral, mas o exercício mediúnico depende sim. Percebemos? Ninguém é superior porque apresenta mediunidade ou fenômeno ostensivo. Estou até lembrando de um querido amigo que ontem, no estudo Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, ao final do estudo ele veio perguntar assim: minha amiga Deusa, sou ouvinte da Rádio Rio de Janeiro e no Google não tem médio ostensivo. O que é isso, né? A gente usa essa expressão de ostensividade da mediunidade quando o fenômeno aparece assim grandioso, visível. Então aquele médium psicográfico, né? Aquele médium audiente, aquele médium falante, ou aquele chamado médium da incorporação, a gente chama de mediunidade ostensiva quando esse fenômeno ele é presenciável por outros, né? Que não o próprio médium. É essa a colocação. E aí, muitas vezes, por a criatura apresentar o fenômeno de forma ostensiva, a gente fala assim: fulano é um grande médium, é um grande espírito, tem muita luz. E a fala aqui é a fala doutrinária, que essa exteriorização dos princípios anímicos, do fenômeno do efeito físico, nada tem a ver com moral. Então, a gente pode observar no nosso dia a dia, muitas vezes até no próprio noticiário, e muitas vezes o espírita se perde, que fala assim: o médium tal teve tantos fenômenos, tanta cura, tanto isso, como é que pode isso? E aí começa muitas vezes até a invalidar o fenômeno que ocorreu, e não é isso. Ele pode ter sido instrumento da cura, sim.
Ele pode ter sido instrumento de trazer mensagens de amigos espirituais que partiram. Ele pode fazer tudo isso, gente. Ser o intérprete de tudo isso. Mas isso não tem a ver com a moralidade. O que é a moralidade? É a aplicação desses princípios doutrinários na minha vida, no meu dia a dia. E para isso, há de haver uma predisposição, uma vontade, um grande esforço. Não é de qualquer maneira. Então a gente vê. E qual é o objetivo da Casa Espírita, da orientação mediúnica espírita, da educação mediúnica da Casa Espírita? É equipar o médium dessa consciência. Eu não resolvi a minha questão evolutiva porque eu sou médium, não é isso? A mediunidade é uma ferramenta para que eu resolva as minhas questões evolutivas, as minhas pendências evolutivas. É uma ferramenta que eu posso aproveitar. Agora, como toda ferramenta, como todo instrumento, é neutro. Eu posso usar para o bem ou não. Então, vai depender de mim o bom uso dessa ferramenta. Vai depender só de mim, não vai depender de mais ninguém. Percebemos, amigos, como é que a gente tem que estudar, como é que a gente tem que compreender e analisar sempre. Eu sei que alguns companheiros falam assim, mas fulano já está na mediunidade há 20, 30, 40 anos. Não é esse tempo, não. É a consciência, é por isso que lindamente mesmo, todos nós, médiuns, trabalhadores, somos convocados ardorosamente, insistentemente ao estudo contínuo. Porque é essa continuidade que o Kardec fala no Livro dos Espíritos. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Né? É essa continuidade que a gente tem que ver. E aí André Luiz continua nos falando. Cumpre destacar, assim, as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio, dilatado e seguro nesse terreno. Basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica, seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se lhe alterem os raios mentais. Porque é isso, o médium está na vida, está no mundo. E aí, de repente, ele começa a focar muito nas suas questões econômicas, começa a focar muito na sua vida afetiva, né? Tudo isso. E aí, quando ele muda, muitas vezes, a faixa, né? De repente, ele está vivendo lá com o seu salário, administrando sua economia, tudo isso. Mas aí chega um momento que ele começa a ter uma ambição, ou ele começa a criar necessidades, ou até surge mesmo uma necessidade em que ele vai ter que ter uma movimentação mais ativa dentro do ganho do dinheiro. Essa movimentação ativa muda a sua faixa mental. É interessante. A questão afetiva também. Está ele lá, vivendo a sua vida afetiva. Mas daqui a pouco alguém ou algum fato empolga mais a sua vida afetiva ou esfria a sua relação de afetividade, muitas vezes criando inimizades, problemas. Pronto, já mudou o raio mental e por isso ele diz, cumpre destacar assim as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio dilatado e seguro nesse terreno. E daí aí muda. E aí alguém fala assim, mas o guia abandonou, né? O que será que houve? Qual foi a dificuldade? São essas modificações que ocorrem na nossa vida. E aí alguém fala assim, mas então eu vou ficar que nem uma estátua estabilizada o tempo todo? Não, a gente pode até ver a mudança. Mas eu vou saber em que essa mudança pode afetar no meu dia a dia, no meu fazer mediúnico. E a partir daí, eu vou começar a colocar estacas, né? É a prece, é o estudo, é o atendimento fraterno, é o tomar passe, é a água fluidificada, é a frequência à casa espírita. Então, eu vou procurar elementos estabilizadores para
que aquela situação antes favorável não se esvaia. E André Luiz continua. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-se-lhe na aura ou fluxo energético formas, pensamentos, por vezes, em completo desacordo com o programa traçado no plano superior. E aí eu vou parar no meio da vírgula de propósito. Gente, a gente que reencarna médium, e temos lá na obra Os Mensageiros, dizendo, há uma programação. E eu até brinco, ninguém reencarna médium inocente. Tem o Centro dos Mensageiros, em que a gente tem as orientações todinhas para se trabalhar na mediunidade de uma forma ativa. Mas, né, quando a gente muda assim o pensamento, a gente muda o foco, né, a gente muitas vezes entra em completo desacordo com o programa traçado do plano superior. Eu recomendo aos amigos o reestudo da obra Os Mensageiros, quando se fala do fracasso mediúnico, a experiência de Joel, Belarmino Doutrinador, a questão do Monteiro, companheiros que estavam numa faixa, reencarnaram com uma programação. E, de repente, porque eles mudaram a complicação, né? A programação ela foi interrompida, dando assim uma grande dor na vida espiritual. Então, ele fala assim, ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam a esfera do serviço a fazer, de vez que a transformação das ondas mediúnicas imprime novo rumo à força exteriorizada, que desse modo, em certas ocasiões, pode ser manuseada por entidades encarnadas, positivamente inferiores, famintas de sensações no campo físico. E a gente lembra daqueles textos de Irmão X, né? Poder, dinheiro, sexo, né? Fama, tudo isso tirando o médio do foco. E é interessante que são sensações morais diante de estímulos materiais. E aí, a gente mudando a faixa, a gente vai atrair quem? Entidades da mesma faixa, que pensam igual. Não são superiores, não são necessariamente mais, mas são inferiores em relação ao programa de serviço que foi traçado na vida espiritual. Então, são cuidados que nós necessitamos ter. E aí ele encerra dizendo assim, em tais sucessos, perturbações variadas podem ocorrer, desencorajando experiência magnificamente encetadas. E aí o médium fica perturbado e muitas vezes diz que é por causa da mediunidade. E não é a faixa que eu entrei. Eu lembro, meus amigos, que na minha mocidade espírita, né, lá no Espírita Pedro e Paulo, o irmão Walter, quando falava sobre mediunidade, ele falava assim, é necessário cuidar da mediunidade. E aí essa expressão cuidar da mediunidade, para muitos amigos que passam pelos princípios, né, espiritualistas, tudo isso, se prender a rituais, a procedimentos materiais, né, a determinados cuidados totalmente materiais. E aí a gente entendeu sempre que isso é o cuidado moral, é o cuidado do pensamento. E ele até falava, e aí falando da mediunidade de cura, o mesmo fluido que cura pode levar o outro a adoecer. Então, essa mesma grande carga magnética de alguém, não é? Que leva aquele médium, aquele amigo a curar. Se não for cuidada, no momento de ódio, no momento que deseja mal, ele tem a exteriorização fluídica, ele tem. Só que ele mudou de faixa de pensamento. Então, aquela mesma carga fluídica vai ser lançado ao companheiro, ao irmão, e vai causar um mal-estar, vai causar um choque, vai causar algo desfavorável. Então, amigos, é esta a colocação que André Luiz vai dando aqui no efeito físico
que é justamente esse efeito material mais intenso e mais ostensivo, mas que a gente pode pensar em qualquer expressão da mediunidade na nossa vida. Daí a necessidade constante de termos a consciência que o convite é o exercício da mediunidade com Jesus. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.